Certamente você já viu o aviso inadequado para menores de 12 anos ou livre para todos os públicos. Esse tipo de mensagem informa aos pais para qual idade um determinado vídeo é adequado. E, além da TV, a chamada classificação indicativa vai ser usada também para aplicativos e filmes na internet. Antes de começar um programa de TV, lá está a classificação indicativa. Ela informa se a atração é livre para todos ou se tem conteúdo inadequado para determinada idade. Tereza e Renato ficam atentos à classificação de tudo que os 4 filhos veem. O problema é quando os jovens decidem baixar vídeos e jogos na internet. Com todas essas facilidades, né, eles têm os aparelhos e cada um vai para o seu quarto, realmente é mais difícil a gente acompanhar. Mas agora, alguns conteúdos virtuais também vão ter a classificação indicativa. Os vídeos sob demanda da empresa Netflix e os aplicativos da Mozilla vão informar aos internautas a idade adequada para cada tipo de produto. A regra começa a valer em março para os vídeos e em abril para os aplicativos. O Ministério da Justiça está em negociação com outras empresas para expandir esse serviço. As obras já classificadas pelo Ministério terão as informações na loja virtual, antes que a pessoa acesse o conteúdo. As obras que ainda não foram classificadas no Brasil podem ter a idade mínima definida pela própria empresa, como acontece com os canais de televisão. Cabe ao Ministério da Justiça fiscalizar esse processo. A dificuldade é mesmo porque é um mercado muito dinâmico. A legislação, às vezes, tem uma certa dificuldade de acompanhar tanta rapidez, né, nessas modificações. Mas como o Estatuto da Criança e do Adolescente ele já estabelece de uma forma genérica, nós passamos a fazer essas interpretações e temos tido uma grande receptividade. As crianças vão poder ter senhas que autorizem apenas o acesso a vídeos e jogos adequados para a sua idade. O uso de regras como a classificação indicativa já ocorre em países da Europa e é uma reivindicação antiga de movimentos ligados à comunicação no Brasil. A gente está ganhando um espaço, a gente está garantindo que a sociedade seja mais informada, a gente está garantindo que os pais saibam que tipo de conteúdo pode ser acessado por suas crianças ou não e que, em última instância, as crianças sejam protegidas de um conteúdo que pode impactar na sua formação negativamente. E sobre classificação indicativa, eu converso com o Fernando Oliveira Paulino, professor da Universidade de Brasília. Professor, obrigado pela presença, boa noite. Boa noite. Qual é a eficiência desse tipo de mecanismo para a internet, né? A rede mundial de computadores é uma plataforma tão aberta. É essencial que sejam criados esse tipo de mecanismos tecnológicos que possibilitem que os pais responsáveis e mesmo os educadores estimulem com que as crianças e os adolescentes também programem os seus computadores para que recebam e tenham acesso aos conteúdos mais adequados às suas faixas etárias. É claro que há um desafio adicional em relação à internet, se a gente comparar com as televisões, né, o acesso aos conteúdos de cinema, audiovisuais de uma forma geral, porque na internet muitas vezes as crianças e adolescentes até têm mais conhecimento do que os pais. Então, essa medida me parece bastante interessante. Agora, junto com ela, também há a necessidade de o poder público, o Ministério da Justiça e mesmo o Ministério da Educação, secretarias, também colocarem este conteúdo na pauta das escolas para prepararem as crianças e os adolescentes nessa relação e estimular também com que essa discussão atinja os pais responsáveis para que, a partir de um diálogo com o público infanto-juvenil, haja a possibilidade de que a política pública seja efetivada. Os pais, eles também têm que estar bem informados, saber como é que funciona para poder dar essa indicação para o filho. E por falar em indicação, eu queria que o senhor explicasse quais são as regrinhas para essa classificação indicativa. Se baseia em quê? A classificação indicativa é resultante de 2 direitos, né? O direito à informação, principalmente dos pais, em relação aos conteúdos que vão ser oferecidos aos seus filhos, né? E também é um direito relacionado à proteção às crianças e aos adolescentes. Então, no nosso país, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, há 3 temas que são levados em conta nas atividades desenvolvidas pelo Ministério da Justiça, que são proteção a conteúdos relacionados a sexo, a drogas e a violência. Então, isso é feito de uma maneira gradativa, né? Então, por isso que existem faixas, né, dos 10 até os 18 anos, e há indicação com marcações audiovisuais, né, nas telas, que já são colocadas em prática nos videogames, nos conteúdos de cinema e de televisão e que agora passam a valer também para a internet. Quais são os prejuízos para essas crianças e adolescentes que têm acesso a esse tipo de conteúdo que é considerado inadequado?
Diversos estudos psicológicos no Brasil e fora do Brasil demonstram que é preciso que as crianças acessem conteúdos que sejam adequados à sua faixa etária para que não tenham traumas psicológicos, não tenham até às vezes prejuízos na sua formação escolar. E o que o senhor tem a dizer quando reclamam dessa classificação indicativa, dizendo que ela estaria aí ferindo a liberdade de expressão, de acesso ao conteúdo, à comunicação? Eu acho que a gente já conseguiu encontrar um consenso no país. Quando digo a gente, né, me refiro não só às universidades, ao poder público, mas também às empresas, em relação à necessidade de informar os pais sobre as obras, os conteúdos que são ofertados, para que os pais responsáveis decidam quais serão os conteúdos que repassarão aos seus filhos, né? Agora, claro que há ainda uma polêmica bem interessante que o STF julga nesse momento em relação ao horário, a vinculação da classificação indicativa com o horário na televisão aberta, né? Que ainda merece uma interpretação jurídica, mas eu acredito que já, diferentemente do que acontecia há cerca de 10 anos atrás, houve um pouco mais de diálogo em relação ao poder público, às empresas e à sociedade, que gerou uma política pública, ao meu ver, bastante amadurecida e que pode servir de referência para as outras políticas públicas na nossa área de comunicação. Tá certo, professor. Conversei com Fernando Oliveira Paulino, professor da Universidade de Brasília. Muito obrigada pela participação. Obrigado, Cris.